Oi, galerinha de TikTok. Meu nome é Violet, eu Oi. sou diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial, conhecido como psicopatia ou sociopatia. Eu sou o Pedro, eu sou Ah, diagnosticado ele é o psicopata? Olha, eu julguei mal já. Eu já tava achando que esse cara era o psicopata, cara. Não, ele é o borderline, ela que é o com psicopata. transtorno de personalidade borderline. E nós somos um casal neurodivergente, coisa que vocês perguntam muito pra gente. Como que dá certo uma pessoa que tem transtorno de personalidade É a borderlinda e o psicologo. borderline com uma pessoa que tem psicopatia, né, transtorno de personalidade antissocial. E a gente vai dar algumas dicas pra você que é neurodivergente conseguir se relacionar de uma maneira saudável. Obviamente, a primeira dica seria você fazer tratamento psiquiátrico ou psicológico. Mas, falando aqui em questões agora de... Isso é engraçado, porque o borderline, ele é menos estigmatizado, né? Quer dizer, é estigmatizado também. Mas o psicopata é muito. O psicopata é difícil alguém que é psicopata acabar falando que é psicopata, né? Às vezes a pessoa que é psicopata, ela não fala. Ela não fala. Agora, o borderline, ela tem mais uma aceitação, assim. Ela tem mais liberdade pra falar. Engraçado ver eles falando abertamente aqui. de relacionamento, a primeira dica que eu dou, pelo menos pro Pedro, que é borderline, pra gente passar uma segurança um pro outro, o borderline geralmente ele tem muito medo de traição e muito medo de abandono. Uma boa dica pra você se relacionar com uma pessoa borderline é entender que no começo do relacionamento, a pessoa ela vai ser muito mais instável do que depois de 7 meses, 1 ano, 2 anos de relacionamento. Tudo com o borderline é uma questão de paciência para você conseguir se relacionar, onde a pessoa ao longo do tempo ela vai se tornando cada vez menos instável com base na segurança que você O borderline, pra quem não sabe, ele vem da tradução literal linha de borda. Ó, Felca também é cultura. Que a pessoa fica no limite. Às vezes ela tem um desequilíbrio ali emocional, entendeu? Então qualquer coisa que fuja do comum, assim, que desperte o sentimento dela, quando ela entrar no sentimento de raiva, vai extrapolar mais do que as outras pessoas. Umas características, ela tem muito medo de abandono, ela tem muito medo de ficar sozinha. Você quer ter uma visão, assim, interessante sobre o que é um psicopata e borderline? A Arlequina é um personagem. Jennifer mandou R$5. Presta atenção na explicação. A Arlequina é um personagem. Caralho! A Arlequina, que é um personagem, ela foi construída em cima do transtorno de borderline, entendeu? Então ela representa o borderline. Quer saber como que é o borderline? É mais ou menos aquilo lá. Claro, exagerado, é uma construção. Engraçado, vocês que não gostam da DC, eu gosto muito da DC. Tem até o meu Batman, Gotham City, ó, meu Batman aqui. Esse aqui é do Michael Douglas lá, né? Ih, caiu, quebrou. Olha o que vocês fizeram! ela. Mas não adianta também deixar aí a pessoa com 1 ano de relacionamento e vir traindo a pessoa e mentindo pra pessoa. O borderline ele guarda muito rancor. Wordline? Ó, a legenda aqui, ó. Apareceu Wordline. O que é o Wordline? Linha do mundo? E ele se baseia no que já aconteceu no relacionamento pra construir essa base de segurança nele. Então, se você namora com uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, passe o máximo de segurança possível. No nosso relacionamento, Faz a gente sentido. não liga pro outro. Faz sentido. A pessoa que tem transtorno de borderline, ela odeia insegurança, cara. Se ela odeia sentir que o relacionamento tá a ponto de acabar, tá a ponto de terminar, e às vezes ela vai colocar pra você, é aquela coisa, ela vai terminar com você antes que você termine com ela, entendeu? Fala muito isso com quem tem transtorno de borderline. Então ela fica terminando, e daí some da sua vida e volta. Às vezes, né? Claro que se manifesta de várias formas. Você tem borderline, Felca? Não tenho nada, cara. Eu tenho AIDS, HIV e tesão. O celular um do outro. A gente não liga pra falar onde a gente tá. A gente sempre fala um pro outro pra onde que a gente tá indo quando a gente sai. Ó, deixar E a pessoa segura, pra pessoa não ficar com medo. não sai sozinho pra festa, esse tipo de coisa, porque é uma insegurança tanto um quanto do outro. Mas no caso de personalidade borderline, isso pode trazer muita insegurança pra pessoa. Então a dica que eu dou é essa: passar o máximo de segurança que você puder e ao longo do tempo você vai vendo os resultados na característica da pessoa dentro do relacionamento. E uma dica também que eu passo Passar segurança. É a psicopata, né? A psicopata e o borderline. O borderline do Palmeiras? Falaram no chat aqui, não foi eu que falei, não. pra quem vai se relacionar com, ou quem já está se relacionando com uma pessoa que tem o transtorno de personalidade Ó, esse comentário foi super interessante. Na verdade, foi um dos comentários mais interessantes que eu recebi na live até hoje. Chip02. Pra falar que tem psicopatia, tem que ter um grau baixo. Faz sentido, cara. Eu não sei se é verdade, né? Mas faz sentido. Se a pessoa for muito psicopata, tiver um grau muito elevado, ela vai esconder, né? Então, se ela fala que ela tem psicopatia, provavelmente é um grau baixo. Só que Borderline é aquele jogo de PC? Não, aquele lá é Borderlands. Borderlands, tá bom? social. Diagnosticado, lembrando, então.
Seria, no caso, sempre estar ciente de que as emoções Ó, agora já vi o psicopata falar. Ah, não, esse é o borderline, eu fico confundindo. Fala, Brian, fala. vão estar sendo trabalhadas de uma escala bem menor. Principalmente pra mim, né, que eu sou borderline, vamos dizer assim, num bem leigo, eu sinto demais, né? Sinto muito. Cara, o psicopata e o borderline, eles são contrários. O psicopata não sente nada, o borderline sente muito. Então, Os opostos se atraem, né, cara? Todo coringa tem sua arlequina. Pra mim, algum jogo emocional que eu vou fazer, algum aconchego que eu precise, algum afeto que seja. Você tem informação pra falar isso, Felca? Não. Uma informação, na verdade eu tenho. Fatos conhecidos e você sabia. Sentimental, vai ser um pouco mais difícil de ser comunicado. Eu botei sem querer aqui, porra, é bicho burro do caralho. Pelo antissocial, a menos que você se comunique de uma maneira mais lógica. Realmente por experiência próxima, né? Própria, no caso. Uma comunicação que eu tenho com a Violet, que eu preciso de alguma ajuda. Alguma comunicação de que eu estou mal. Pô, eu ia falar uma coisa peculiar aqui. A Violet tá igual aquele soldado de guerra, sabe? Eu digo isso principalmente por experiência próxima, né? Própria, no caso. Uma comunicação que eu tenho com a Violet, que eu preciso de alguma ajuda. Alguma comunicação de que eu estou mal, algo está me deixando mais triste, que está me deixando muito desesperado. Eu preciso comunicar diretamente, eu preciso comunicar de uma maneira... Pô, a Violet tem um olhar hipnotizante, né, cara? O cara no chat falou assim, ele pausou ela. Foi o que eu falei, não, foi o chat, tá? Porque se eu tiver que esperar, de alguma maneira, com que ela perceba, com que ela tenha essa empatia natural de vir e olhar pra mim, olha, o Pedro está mal agora, eu sinto que ele está mal. Então eu vou acolher uma ele, empatia, eu vou, né? então, dar esse carinho, esse Agora, o psicopata é engraçado, ele não tem dificuldade com empatia? É justamente esse o ponto da psicopatia, é a dificuldade de empatia. suporte pra ele. Pra ela é um pouco mais difícil de entender isso. A psicopata não tem empatia, é ausência de empatia. Pra ela é um pouco difícil de entender. Caramba, deve ser difícil esse relacionamento. Vou falar a verdade, desculpa. Eles são opostos demais. E eu digo que também é um pouco padronizado. Mas o amor move montanhas. Por alguns antissociais, né? Por conta dessa falta de... Não a falta, a dificuldade de compreender o sentimento dos outros. Então, sempre que você tiver... Aí, ó, concordou. Fiquei assustado, pensei que eu tinha rejeitado. Uma coisa que é bastante difícil, mas que é mais fácil de ser treinada conforme o evoluir da relação. A comunicação direta. Gente, a base de uma relação é sempre e sempre vai ser a comunicação. Quanto mais você se expor, mais você se abrir, mais você mostrar o que você realmente... E como que a pessoa vai saber o que você tá sentindo? Ainda mais se a pessoa for psicopata. Daí fudeu, né? Será que ela não controla ele? Porque juntar borderline e psicopatia não dá certo, cara. Não dá pra dizer, eu não sei, não conheço eles. Mas um atrai o outro, cara. O psicopata gosta de se relacionar com borderline. Que conhecimento, que básico eu tenho pra falar isso? Anota aí. Fatos conhecidos e você sabia. Não é 2 vídeos que eu assisti. Maratona. Precisa pra outra pessoa... você vai conseguir manter um relacionamento saudável e estável. Principalmente para um antissocial, porque tudo que você precisa é comunicar. Comunicação. Comunicação é essencial diálogo para um antissocial. Exatamente. Sempre que vocês se relacionarem... diálogo é essencial para tudo, né, cara? Não vai conseguir perceber quando vocês estão mal. Então, gente, é só chegar e falar, olha, eu tô mal, preciso de um pouco de afeto, um pouco de carinho. E aí a gente vai fazer o que a gente pode. Porque a falta de empatia, ela atrapalha. E doutora Ana Beatriz também. Doutora Ana Beatriz, todos os podcasts. Foi um podcast, todos. Então tem autoridade. Falha muito na questão do relacionamento, em questão da gente perceber o sentimento alheio. Outra dica que eu dou pra quem tá se relacionando com borderline, não fique terminando o relacionamento por coisa pouca. A pessoa vai Quando surtar, você começar né? a se relacionar com borderline, todo relacionamento de longa duração, geralmente... A pessoa vai surtar e vai entrar pra dentro do cu e vai desaparecer se você fizer isso, cara. O borderline não gosta. Você que é psicopata, você não pode terminar com o borderline, entendeu? Tem uma estigma, não sei dizer porque não tem informação, que o psicopata ocorre mais em homens e o borderline ocorre mais em mulheres. O Justin Bieber tem borderline? Caramba, não sabia. Faz sentido. O Jim Carrey tem borderline. Amy Winehouse tinha borderline. A Billie Eilish tem Tourette. O Dileira tem Tourette. E o Felca tem beleza. Brigas constantes, né? É uma coisa normal de todo relacionamento. Você não briga no seu relacionamento, começa a questionar um pouco o que tá acontecendo. Mas sempre deixe limites de
não terminar o relacionamento por coisa pouca, que eu vejo que é Se uma você coisa não muito briga no seu relacionamento, começa a questionar, começa a brigar. Ele fala assim, você deixou o garfo fora da pia? Não, já vai com a mão. Assim, ó. Faz o seguinte, pega o seu garfo, pega as suas coisas e vai embora. Daí vai se tornar saudável o relacionamento. Não sou eu que tô dizendo, é ela. A gente acaba fazendo até em relacionamento com o borderline, porque o borderline vai ficar muito instável. Em todas as próximas brigas, o medo de abandono vai falar mais alto. E não pense que Medo é de por causa do abandono. medo de abandono. Eu acho que o Jeffrey Dahmer tinha borderline. Por isso que quando a pessoa fala assim, eu vou embora lá, vou embora, vou pra minha casa, ele já pegava, cortava as perninhas e, infelizmente, né? O borderline vai ficar que nem um cachorrinho no seu pé. Isso só torna o borderline com mais possibilidade de ter um splitting, como a gente chama, né? O que é é aquela splitting? devaluação. Uma hora ele te ama e na outra ele vai te Ovulação? odiar. Porque esse ódio que vem de repente, assim, que a gente não entende, essa crueldade do borderline, ele vem por conta do trauma de abandono, do medo, da Faz sentido, rejeição. né? Faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Você tem que deixar o borderline seguro, senão ele vai ter o splitting. É uma montanha russa. E aí ele acaba querendo atacar primeiro pra ele não ser abandonado antes. Olha o que eu falei, ó. A pessoa abandona pra não ser abandonada. Então, não termine em relacionamento por coisa pouca. Eu e o Pedro, a gente já tem combinados muito acerca de, tipo assim, se você chegar em uma briga e você não estiver aguentando mais, comunique. Comunique no meio da briga, no meio da raiva. Porque aí a gente vai sentar, a gente vai dar um espaço um pro outro, se acalmar e depois conversar. A pessoa tá gritando. Ai, você vai me abandonar. Você pega e fala assim, eu não aguento mais. Puxa o celular e começa a jogar Clash Royale. Isso deixa o borderline muito mais seguro. E com o tempo ele vai ficar cada vez menos instável. E tendo menos devaluação e evaluação no relacionamento. Ó, se você deixar ele seguro, vai ter menos ovulação, tá? Então fica mais tranquilo aí pra transar sem camisinha, não vai engravidar. E, gente, também lembrando que lidar com uma pessoa antissocial. Lembrando, não é geral. Pode ser, em alguns casos, ser Ó, agora antissocial. Ele vai leve, falar como é lidar com um psicopata. Vai falar como é lidar com uma psicopata agora, vamos ver. um pouco mais leve, tá? Mas, como, por exemplo, com a Violet. Tivemos bastante sobre essa experiência de como um antissocial vê a sociedade e seus conceitos de ética e moral. Que são diferentes de uma pessoa neurotípica ou, dependendo até de outras pessoas, outras neurodivergências, né? Então, por exemplo, algumas atitudes sociais. Seja pegar alguma coisinha aqui, seja passar uma perna em alguém ali, sabe? Fazer alguma atitude, passar uma ter perninha. algum comentário sobre alguém. Às vezes a gente tem que botar Aplicar um algumas golpezinho, aplicar um pequenos furtos de delito. botar algumas regrinhas. Tem que saber lidar com isso. E também, muito importante, nunca lidar com o antissocial com um julgamento. Você não está aqui para julgar a pessoa. Primeiro que você não vai fazer isso, você não devia fazer isso com uma pessoa... Nenhuma. Ninguém. Com um antissocial menos ainda. Por mais que você sinta essa necessidade de julgamento... Cara, eu você tem sinto que a Vart está olhando pra minha alma. Estou ficando com sempre medo. lembrar. O antissocial está aprendendo ainda a lidar com a sociedade. Eles não sabem, naturalmente, como lidar com a sociedade como uma pessoa qualquer. Eles lidam de uma maneira diferente. Não que eles não saibam absolutamente como lidar com a sociedade. Mas tem algumas coisas que precisam ser aprendidas e não julgadas. Não julgadas, pois é, né? O psicopata, ele tem uma dificuldade de lidar com a sociedade, porque o psicopata, ele é antissocial, literalmente, o termo é antissocial. Não é porque a pessoa é isolada, não é um antissocial, não é que a pessoa não gosta, é sozinha, não é isso. Isso é outra coisa, Sempre não ser sabia. tratadas com um certo carinho, com um certo Não, o entendimento relacionamento entre psicopata, não é sociopata, não. e não julgadas. Mas sempre ser tratadas com um certo carinho, com um certo entendimento, com um tom de como você estivesse É um ser realmente humano, pô. ensinando Não a é pessoa. porque não sente Olha, nada. Não é porque não sente nada que é um homúnculo. Tenta não passar muito... Quer dizer, não sente nada, não sente empatia, né? Não que não sinta nada. Estão passando no mercado. Vai pegar alguma coisinha lá no mercado, tenta dar uma seguradinha, pode dar algum erro. Tenta explicar como que isso pode dar errado, sabe? São exemplos. Cara, será que... Ó, eu vou brisar forte, pesado, tá? Mas pode ter alguma relação mesmo, tá? Não, na verdade tem relação, tenho certeza. O fato dela piscar menos tem a relação com o transtorno. Talvez eu acho que sim. Talvez eu acho que... Mas é sempre bom lidar com não julgamento. Exatamente. E também nunca adote uma postura de autoridade pra falar com a gente. Porque se você adotar uma postura de autoridade e querer parecer de alguma forma que tá querendo mandar na gente ou fazendo um sermão, a gente vai cagar completamente pra você ou até estamos explotando de raiva. Então, se a gente cometer algum ato criminoso, ato antiético, falar alguma coisa muito pesada de alguém, ensine.
sem julgamento. Se a gente cometer um ato criminoso, se você pegar e falar com a autoridade e enfiar uma faquinha no seu pescoço, como você vai falar? É foda, hein, bicho? Quer dizer, não tá aí, né? Não foi eu que disse não, viu, Violet? Não foi eu que disse não. Ela vai estar assistindo esse vídeo. Ela e o namorado dela. Um beijo pra vocês, viu?